Meu nome é professor Vitor Tom Minervo. Meu título é Moré Haim Yaakov Yitzhak Inu. Vou fazer a bênção do chale de orações. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qidishanu b'mitzvotav v'tzivanu leitatev v'tzitzit. Agora vou fazer a bênção dos filactérios, ordem dada por Deus para todos os judeus homens acima de 13 anos de idade cumprirem a obrigação diariamente às 5 horas da manhã. São 5 horas e 2 minutos. Primeiro pega o da mão, do braço e depois o da cabeça. Vou proferir a benção em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qidishanu b'mitzvotav v'tzivanu lehaniach tefilim. Dois, 3, 4, 5, 6, 7 voltas ao redor do braço, como podem ver. Agora, o da cabeça, segundo o costume Rabat, proferimos a segunda bênção do tefilim da cabeça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat tefilim. Está bem centralizado. A haste da esquerda, a haste da direita. Agora eu vou proferir uma bênção rapidamente em hebraico. Bevochatech elyon tatzil alai, מבינתך תבינני ובחסדך תגדיר עלי, ובגבורתך תצמית אויבי לקמי. בשמן הטוב תהליך על שבעה פני המדרה, השפיע טובה ליבותיך, פותח את ידיך ומשביע לכל הרצון. ורשי לי לעולם, ורשי לי בצדק ובמשפט וחסד ורחמים, ורשי לי באמונה, וידעת את אדוני. Agora a bênção principal do judaísmo, declaração da fé em um Deus único, Criador de todo o universo, que nos libertou da terra do Egito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Assim está melhor, centralizando a câmera. Continuando na página 18, o livro A Sabedoria do Rebbe, adaptado por Simon Jacobson, editora Domínio Público. Mas antes farei a reza do estudo da Torá. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torá. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, o Rei do Universo, que nos santificou com seus preceitos e nos ordenou ocuparmos-nos referente às palavras da Torá. Behar v'da Adonai Eloheinu, divrei Toratecha, befino befifiot ameha, Beit Israel, ונהיה אנחנו ושאינו ושאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אדוני המלמד תורה לעם Israel. E torna agradável, por favor, Deharevna, Hashem, nosso Deus, as palavras da tua Torá em nossas bocas e nas bocas do teu povo, a casa de Israel, e que sejamos nós e nossos descendentes, e os descendentes de nossos descendentes, todos nós conhecedores do teu nome, estudiosos da tua Torá, em nome dela, bendito és tu, Hashem, que ensina a Torá ao seu povo Israel. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'harvanu mikol hamim, v'natan lanu torato. Baruch Adonai noten haTorá. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, o Rei do Universo, que nos escolheu dentre todas as nações e nos deu a sua Torá. Bendito és tu, Hashem, que dá a Torá e nos está dando a Torá. Verbo no gerúndio. Sabedoria do Rebbe, página 18. Continuando. A mensagem do Rebbe e a maneira pela qual 5 e 9. A mensagem do Rebbe e a maneira pela qual nos ensinou é o apogeu de mais de 90 gerações de estudo da Torá, começando com Moisés, e também o apogeu de 9 gerações da tradição racídica, que remonta à fundação do movimento em 1734 pelo rabino Israel Baal Shem Tov, que foi sucedido pelo rabino Dov Ber de Mezrich, e esse pelo rabino Shnoer Zalman de Liadi. Foi o rabino Shnoer Zalman que criou o ramo da Hassidut Chabad, mais tarde conhecida como Lubavitch. A Hassidut Chabad, em resumo, é o estudo da dimensão esotérica e espiritual da Torá, o qual, quando associado à lei e à tradição judaicas, cria uma sinergia de corpo e alma, ajudando a tornar Deus tão real e relevante para nós como o ar que respiramos e o alimento que comemos. Essa dimensão interior sempre fez parte da tradição, mas em gerações anteriores era estudada apenas por poucos e seletos estudiosos. Foi a Hassidut que introduziu uma nova era na qual este misticismo tornou-se mais acessível para aqueles que queriam estudá-lo e inspirar-se nele, com a intenção de que, ao difundir estes ensinamentos, Deus tornar-se-ia
uma realidade na vida das pessoas e traria redenção para o mundo inteiro. Cada sucessiva geração de líderes do Rabat Lubavitch, da qual o Rebbe foi o último, o sétimo, ampliou ainda mais os ensinamentos da Hassidut. Uma das contribuições mais importantes do Rebbe foi expor o pensamento racídico e da Torá numa linguagem contemporânea e intemporal. Este livro foi organizado a partir dos ensinamentos do Rebbe sobre judaísmo e racidismo, fundamentais em sua abordagem, concentrando-se nos elementos universais de sua mensagem de que, como todas as pessoas devem dedicar suas vidas a Deus. Muito bonito isso, né? Quando escrevi o primeiro esboço deste livro, era minha intenção, sendo um devotado estudioso do Rebbe, apresentar um retrato completo da sabedoria do Rebbe e de sua abordagem da vida, isto é, escrever um livro sobre o Rebbe. No entanto, com o passar do tempo, tornou-se evidente que o primeiro livro amplamente editado sobre o Rebbe não deveria ser uma biografia intelectual. Dei-me conta de que uma aplicação prática de seus ensinamentos seria muito mais apropriada. Afinal de contas, se a existência do Rebbe dedicada aos ensinamentos pudesse ser contida num pensamento, seria o de que toda a humanidade precisa aprender a viver uma vida mais significativa em pensamento e em atos, conduzindo à redenção pessoal e universal. Pense um pouco sobre isso. Afinal de contas, se a existência do Rebbe dedicada aos ensinamentos pudesse ser contida num pensamento, seria o de que toda a humanidade precisa aprender a viver uma vida mais significativa em pensamento e em atos, conduzindo à redenção pessoal e universal. Rumo a uma vida significativa, portanto, não pretende ser um estudo exaustivo da obra do Rebbe, nem seria possível que qualquer publicação pudesse aprender toda a autenticidade de seus ensinamentos em sua forma original. Este livro pretende servir como introdução a estes ensinamentos, apresentando uma ideia geral e um resumo do Rebbe e de sua mensagem, eliminando muito da estrutura acadêmica de sua exposição e omitindo numerosas citações e referências que tanto caracterizavam os ensinamentos do Rebbe. Acima de tudo, este livro não reflete de modo algum as imensas contribuições do Rebbe como um erudito estudioso da Torá e a todas as esferas do pensamento judaico e do estudo da Torá. Apresento aqui as ideias do Rebbe num estilo simplificado, através do enfoque de tópicos, em vez de uma exposição a partir de um versículo ou passagem específicos da Torá ou do Talmud. Ainda que esse trabalho resulte da contribuição de muitos eruditos, é inevitável que acabe sendo apenas uma adaptação dos ensinamentos do Rebbe de acordo com a minha experiência escolástica e com a minha compreensão do Rebbe, pelas quais assumo responsabilidade
Acredito que, como os eruditos modernos reconhecem cada vez mais a obra do Rebbe, irão perceber o verdadeiro alcance de suas contribuições. Minha esperança é que esse livro resultará num contínuo interesse pelo Rebbe, inspirando outros a estudar e a escrever sobre suas ideias com maior profundidade. Nada seria mais gratificante do que considerar esse livro como uma introdução a uma riqueza de informação que pode transformar a vida das pessoas. Devo confessar que tomei a iniciativa de realizar este livro com grande apreensão, pois nunca se tentaram tal projeto. Também me perguntei se o Rebbe gostaria de um livro desta natureza. Ele declarara com frequência a necessidade de tornar a sabedoria espiritual da Torá acessível a todos, mas eu estava inseguro de como melhor proceder. Afinal de contas, durante gerações, ensinara-se essa sabedoria de forma muito cuidadosa, diretamente de professor para aluno, numa tradição oral. Devido à sua natureza divina e às suas muitas sutilezas complexas, sempre houve a preocupação de transmitir esse conhecimento de modo a não comprometer a sua essência sublime. Com o advento da Hassidut, difundiu-se a Torá de forma mais ampla e sua dimensão esotérica tornou-se mais acessível, gerando preocupação quanto à possibilidade de comprometimento ou diluição da sua mensagem. Mas o rabino Shnoyer Zalman de Liad contestou estas preocupações com a seguinte história. O jovem filho de um grande rei ficou tão doente que os médicos reais não conseguiam achar uma maneira de salvá-lo. Por fim, encontrou-se um médico que pensava poder salvar a criança. A única esperança, afirmou ele, era pegar a pedra mais preciosa da coroa do rei, triturá-la, misturá-la com água e alimentar a criança com ela. Mesmo que a coroa inteira fosse ficar arruinada e ainda que não houvesse garantia alguma de que a criança iria sobreviver. O rei concordou sem nenhuma hesitação. Afinal de contas, do que valeriam suas riquezas se seu filho morresse? O mesmo é válido para os ensinamentos esotéricos da Torá, as joias da coroa de Deus, concluiu o rabino Shnoyer Zalman de Liad. É verdade, uma parte pode entornar no chão, mas se apenas uma gota penetrar no coração e na alma de uma pessoa e salvar sua vida espiritual, bem que valeu a pena. Ainda assim, com toda a difusão anterior do pensamento racídico, o ensino sempre realizou-se em ambientes restritos. É óbvio que um livro como este é uma questão diferente e está sujeito a diversas leituras e interpretações, como dizia o Rebbe com frequência, citando um provérbio do Lubavitch. Um pensamento pertence a você, uma palavra pertence a outros, e muito mais ainda a palavra publicada, pois ela é para sempre. Foi o clamor de redenção do Rebbe que finalmente me convenceu a escrever este livro. Ele enfatizava que, depois de todos esses anos refinando este universo material, havia chegado a época de tornar Deus uma realidade na vida das pessoas. Ele admitia que as pessoas em todos os lugares agora estão receptivas a um mundo que será cheio de sabedoria de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, versículo 9. O mundo será cheio da sabedoria de Deus
assim como as águas cobrem o mar. E que melhor meio de ajudar na realização desse objetivo do que transmitir a mensagem do Rebbe em um livro? A primeira vez que cogitei este projeto foi há vários anos, mas minha agenda já estava sobrecarregada com a transcrição das preleções do Rebbe e a publicação de diversos trabalhos seus. Então, em fevereiro de 92, o Rebbe sofreu um derrame que o deixou incapaz de falar. Por mais de 40 anos, ele fora uma fonte de informação e inspiração. O fluxo de suas palavras cessou naquela sombria tarde de segunda-feira. Entretanto, fiel à sua natureza, o Rebbe não nos deixou desprevenidos. 8 semanas antes, ele pronunciou um discurso insólito e desconcertante ao mesmo tempo sobre seu sogro, o rabino Yosef Yitzhak Schneerson, que foi o Lubavitch Rebbe anterior. Em 1942, o rabino Yosef Yitzhak sofreu um derrame, em 1942, que tirou dele a capacidade de falar. Na época, um médico perguntou ao rabino Yosef Yitzhak por que Deus permitiu que ele, um grande mestre líder, perdesse sua faculdade mais preciosa. O Rebbe, em seu discurso de 1992, referiu-se ao caso de Moisés, que não era um homem de palavras e que achava difícil falar. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Mas Deus disse a Moisés: quem deu uma boca ao homem? Não sou eu, Deus? Agora vai, e eu serei tua boca. Êxodo, capítulo 4, versículo 11 a 12. Assim como Deus enviou Arão para ser o porta-voz de Moisés, explicou o Rebbe, assim também devemos nós, guiados pelo meu sogro, o Rebbe anterior, ser o porta-voz que transmite suas palavras e seus ensinamentos a todos. E aí, apenas 2 meses depois de contar esta história, o próprio Rebbe sofreu um derrame debilitante. Logo tornou-se claro para mim que o Rebbe, tragicamente, ainda que de forma lúcida, preparara-nos para o que viria e, mais importante, para o que precisaríamos fazer. Foi no 92º aniversário do Rebbe que me sentei e comecei a trabalhar no esboço deste livro. Menos de 3 meses depois, em 12 de junho de 94, sua alma ascendeu ao céu. Minha esperança e minha prece mais sincera a Deus que esse livro sirva como uma genuína representação da sabedoria do Rebbe, sem interferência alguma, sem nenhuma interpretação ou comentário alheios. Também é minha esperança que, ainda que o Rebbe já não fale conosco no sentido literal, suas palavras continuem a ecoar e a chegar até as pessoas em toda a parte, e assim, com a ajuda de Deus e com uma pequena dose de incerteza e uma grande dose de satisfação e alegria, eu os convido a começar uma jornada rumo a uma vida significativa. Rabino Simon Jacobson Kronreitz. Agradecimentos, pessoas de Nova York que ajudaram. Vamos pular isso. Biografia. Rabino Menahem Mendel Schneerson, 1902-1994, de abençoada e alegre memória e feliz memória, grande, 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 grande tzadik, homem justo, um gênio da humanidade. O Rabi Menahem Mendel Schneerson, o líder, o Rebbe,
do movimento Lubavitch do judaísmo racídico durante 44 anos, era homem paradoxal. Ao mesmo tempo que mal tenha posto os pés fora da comunidade durante toda a liderança, sentiu-se sua influência no mundo inteiro. Ao mesmo tempo que o considerava um dos principais eruditos religiosos do mundo, também o reconheciam como ilustre sábio em matemática e ciências. Enquanto era óbvio ser ele o líder do velho mundo, cuja comunidade era algo reclusa, era profundo conhecedor do mundo moderno e alcançava entusiasticamente a sociedade na íntegra, tanto para judeus quanto para não-judeus, encorajando a procura de virtude, educação e unidade. Menachem Mendel Schneerson nasceu a 18 de abril de 1902, 11 de Nissan 5662, em Nikolaev, cidade ao sul da Ucrânia. O pai, Rabi Levi Yitzhak Schneerson, conhecido erudito, a mãe, Rebbetzin Hannah Schneerson, era mulher aristocrática de família rabínica de prestígio. Me desculpem. Teve dois irmãos mais jovens, Dov Ber e Soel Aryeh Leib. Quando Menachem Mendel tinha 5 anos, a família se mudou para Yekaterinoslav, onde o pai foi designado rabino-chefe. Desde tenra infância, Menachem Mendel revelava prodigiosa acuidade mental, deixando a escola para ter tutor particular. Época em que completou o Bar Mitzvah, consideravam-no prodígio na Torá, e durante os anos de adolescência observou-se nas complexidades do estudo da Torá, absorveu-se nas complexidades do estudo da Torá. Em 1923, conheceu Rabbi Yosef Isaac Schneerson, então Lubavitch Rebbe, que o apresentou ao seu círculo mais íntimo, dando-lhe várias responsabilidades. 5 anos depois, em Varsóvia, casou-se com a segunda filha do Rebbe, Raya Mushka, 1901-1938. Pouco depois, o casal mudava-se para Berlim, onde o Rabbi Menachem Mendel já começara a estudar matemática e ciências na Universidade de Berlim. Em 1933, com a ascensão do nazismo, o jovem Rabbi e a mulher deixaram Berlim, indo para Paris, onde ele continuou a estudar na Sorbonne. Primordialmente, no entanto, absorvia-se em orações e no estudo da religião, e o sogro o encaminhava em vários assuntos, inclusive na preparação das publicações do movimento Lubavitch. Também foi secretário particular do sogro, e em nome dele viajava para visitar líderes judaicos na Europa. Quando os nazistas ocuparam Paris, o casal foi obrigado a fugir da cidade. A 23 de junho de 1941, chegaram de navio a Nova York, onde o Rabbi Yosef Isaac Schneerson designou o genro-chefe da subdivisão educacional do movimento Lubavitch.
bem como do serviço social da organização e da sua editora. Em 1950, Rabbi Yosef Isaac faleceu. Embora fosse o sucessor óbvio, Rabbi Menachem Mendel inicialmente relutou em aceitar o cetro de liderança. Um ano depois, aceitou formalmente o título de Rebbe, explicando aos membros do movimento que, enquanto ele se dedicasse ao trabalho como líder, todos os homens e mulheres seriam basicamente responsáveis pelos atos de cada um e pela própria busca de religiosidade. Os 44 anos seguintes da liderança do Rebbe viram o movimento Lubavitch crescer de pequeno movimento quase devastado pelo Holocausto a uma comunidade mundial de mais de 200 mil membros. O Rebbe, reconhecendo as necessidades inigualáveis da atual geração, antecipando-se à convulsão social das décadas que viriam, começou a estabelecer centros educacionais e assistenciais, oferecendo programas de serviços sociais e ajuda humanitária a todas as pessoas, independente da filiação religiosa ou educacional. Criou um corpo de emissários do Lubavitch, Shluchim, pelo mundo todo, para que estivessem ao serviço das necessidades espirituais e materiais das comunidades locais. Hoje, há mais de 1.400 instituições Lubavitch em 35 países e em 6 continentes. Lembrando que esse número é de 2001, né? Harmonizando seu forte aprendizado religioso e não religioso, com profunda piedade e perspicácia, o Rebbe, em silêncio, tornou-se um líder, e a ele outros líderes em política, negócio e religião recorriam em busca de aconselhamento. No começo de 1936, todos os domingos ia pessoalmente cumprimentar milhares de visitantes, distribuindo notas de dólar que visavam encorajar os donativos de caridade. Muitas pessoas guardavam essas notas de dólar como recordação da visita ao Rebbe, para testemunhar que a sua presença comovera. Em 1992, aos 90 anos, o Rebbe sofreu um derrame e morreu 2 anos depois, a 12 de junho de 94. Logo depois, os deputados norte-americanos Charles Schumer, John Lewis, Newt Gingrich e Jerry Lewis apresentaram um projeto de lei às câmaras dos deputados estaduais e federal para outorgar ao Rebbe a Congressional Gold Medal, medalha de ouro do Congresso. O projeto de lei passou em ambas as casas por unanimidade, homenageando o Rebbe por sua contribuição destacada e permanente aos desenvolvimentos da educação, da moralidade e dos atos de caridade mundiais. Parte 1, Homem. Capítulo 1, Corpo e Alma. Uma pessoa, dois mundos. O espírito dos filhos dos homens sobe para o alto e o espírito dos animais desce para baixo da terra. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21. O homem nunca poderá ser feliz se não alimentar a alma, assim como faz com o corpo. O Rebbe. Um homem em visita ao Rebbe queixou-se da falta de propósito em sua vida. Sim, tinha ele uma carreira próspera e uma família saudável, mas ao final do dia sentia-se só e vazio.
Sempre dedicas tempo à tua alma? Perguntou-lhe o Rebbe. Como posso ter tempo para minha alma quando gasto tempo com o trabalho e a família? Há um velho ditado, respondeu-lhe o Rebbe, de que, quando duas pessoas se encontram, duas almas atuam no mesmo corpo. Como os corpos são egoístas por natureza, não podem unir forças. Cada um segue suas próprias necessidades físicas. As almas, no entanto, são altruístas por natureza. Assim, quando duas pessoas unem forças, suas almas convergem. Permita-me sugerir que você e eu aqui agora resolvamos dedicar um tempo todos os dias a estudar e orar e fazer uma boa ação a mais. Isso vai alimentar a sua alma e dar ênfase e significado a tudo o que faz, mais do que se as forças aleatórias da sua vida o controlassem. O que é uma alma? Já aconteceu de alguma vez você se desfazer em lágrimas, sem qualquer razão aparente, e cair num estado de profunda tristeza? Essa é a voz suave de sua alma, implorando por atenção, pedindo para que cuide dela com pelo menos o mesmo cuidado com que você nutre seu corpo. Alguma vez já experimentou um momento verdadeiramente sagrado, quando, apesar da constante agitação da vida, sentiu uma profunda sensação de reverência e de bem-estar? Essa também é a voz da sua alma, exprimindo uma profunda satisfação, com uma intrínseca ligação com as forças da espiritualidade. Utilizamos as palavras corpo e alma constantemente em diferentes contextos, mas sabemos o que elas realmente significam? Qual é a natureza da alma? Qual é sua relação com o corpo? A alma demonstra a razão exata de nossa existência. É a parte de nosso ser que reflete diretamente nossa ligação com Deus, nosso Criador, ainda que não seja tangível e que se oculte dentro do corpo. A alma é exatamente a substância que nos faz existir, enquanto o corpo abrange o aspecto material de nossas vidas. A alma abrange o espiritual. O corpo conduz-se essencialmente para atender suas necessidades físicas. Isso não indica que o corpo seja mau de forma inerente, ele não é. Foi criado por Deus e, a princípio, é neutro, com grande potencial para ser bom. Mas é a alma que dá energia e que orienta o corpo em direção às boas ações e à ligação com o divino. A alma é transcendente por natureza, pois a chama de Deus é a alma do homem. Portanto, existe uma dicotomia inerente entre a natureza tangível do corpo e a natureza transcendente da alma. Olhe bem de perto para a chama de uma vela e você irá perceber a semelhança com sua alma. A chama percorrendo o ar, estendendo-se para cima como em direção a Deus. E apesar disso, o pavio a puxa de volta para a terra. De maneira similar, sua alma está em constante movimento para cima, enquanto seu corpo o retém com suas insistentes exigências de sustentação física e gratificação. A questão que se coloca para cada um de nós é: devemos escolher entre a chama que acende ou o pavio que nos retém aí embaixo?
Para ser uma pessoa íntegra e saudável, o corpo e a alma devem funcionar em harmonia. Não devemos escolher uma coisa em prejuízo da outra, indulgência ou abstinência. Precisamos fundir corpo e alma, e isso significa unir o corpo e a alma para cumprir a missão para a qual todos fomos postos na Terra: levar uma vida significativa, produtiva e virtuosa, tornando este mundo físico um lar confortável para a espiritualidade e o sagrado. Cada um de nós cumpre esta missão utilizando suas habilidades e talentos próprios, seja a pessoa um professor ou um pai, um negociante ou um cientista. Todos nós devemos procurar tornarmos-nos conscientes de nossa missão e pô-la em prática, conduzindo nossas vidas minuto após minuto, dia após dia, ano após ano, em conformidade com as leis de Deus. A dicotomia de corpo e alma existe em todo lugar que contemplamos, e existem muitos rótulos para ela: forma e função, matéria e energia, materialismo e espiritualidade. Em um livro, por exemplo, as palavras na página são o corpo e as ideias por trás delas, a alma. O mesmo é verdade para cada aspecto de nosso universo, porque o próprio universo compõe-se de um corpo e de uma alma, seus componentes materiais e seus componentes espirituais que dão-lhe vida. Portanto, o primeiro passo em direção à espiritualização do material é, em primeiro lugar, unir sua alma ao seu corpo. Levar uma vida significativa quer dizer ser capaz de penetrar a camada material externa e ligar-se à energia interior. Esta não é uma tarefa fácil, pois o corpo funciona com instrumentos sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e tato, enquanto a alma transporta-se através do suprassensorial: emoções, consciência, inteligência e, mais importante, as forças espirituais subliminares. E a energia interior não é uma energia quantificável, como definida pela física. Existe um elemento de mistério nela que resiste à mensuração. Não é apenas uma força, é a força que chamamos de vida. Existem elementos da vida que nós apenas começamos a descobrir. Olhe ao seu redor hoje. É óbvio que muitos de nós estão à procura de paz interior, felicidade ou tranquilidade, à procura de nossa alma. Mas estaremos utilizando os instrumentos adequados para procurar? Olhe ao seu redor hoje. É óbvio que muitos de nós estão à procura de paz interior, felicidade ou tranquilidade, à procura de nossa alma. Mas estaremos utilizando os instrumentos adequados para procurar? Nós crescemos confiando demasiadamente em nossos instrumentos sensoriais. Com frequência sentimos como se fossem os únicos à nossa disposição. Mas como é difícil tentar compreender o significado de nossas almas utilizando apenas os 5 sentidos. É como utilizar os olhos para ouvir música. Contudo, como o chamado da alma é tão persistente, nunca cessamos de procurar. Por que é importante saber que possuo uma alma? Com seus instrumentos sensoriais predominam demasiadamente, você precisa, de certa forma, diminuir-lhes a intensidade, de modo a experimentar o que é interior,
Se você suspendesse seus sentidos de visão, audição, olfato, paladar e tato, o que lhe sobraria? Inicialmente, isso pode ser um pensamento aterrorizante, de que você ficaria desprovido de tudo, mas você não ficaria sem nada. Você ficaria consigo mesmo. Nós só precisamos de nossos sentidos para interagir com o mundo exterior a nós mesmos. Você não precisa de olhos para se enxergar ou de ouvidos para se ouvir. Você sabe que está lá sem utilizar nenhum de seus instrumentos sensoriais. É simplesmente uma consciência, um sentido totalmente independente. Portanto, estamos inteiramente vivos sem nossos sentidos. No entanto, sem a alma não existe vida. Sim, existe a luta física para sobreviver, mas a vida como nós a concebemos gira em torno da busca de sentido, a procura de nossa alma, a indagação sobre Deus. Quando um cientista investiga as leis da natureza, quando um cientista investiga as leis da natureza, ele sente-se impelido a erguer a cortina, ver o que está acontecendo além dos limites de nossos sentidos externos. Quando uma criança tenta abrir um brinquedo, partindo-o em pedaços, ela está à procura da mesma coisa, o segredo que o faz funcionar. A curiosidade é um elemento básico da natureza humana. O mesmo acontece com o nosso próprio ser. Se não reconhecemos todas as forças que nos conduzem, incluindo a alma, nunca nos entenderemos. E se não estamos conscientes de como a alma funciona, não seremos capazes de prover-lhe a nutrição. Felizmente, quando a alma está ansiosa por alimento, ela nos avisa. Não importa o quanto se tente silenciar a alma, distraindo-a por intermédio da satisfação material, ela sempre irá protestar, avisando a você que uma parte de sua vida está se perdendo. Isto pode tomar a aparência de ansiedade, desnorteamento, sensação de vazio, um anseio por alguma coisa a mais. Sem a experiência da alma, não pode haver crescimento pessoal, porque é a alma que expressa insatisfação. A motivação do crescimento, o corpo, na medida em que atendemos às suas necessidades egoístas, não tem anseio algum de transcendência. A alma proporciona orientação à unidade, à vida. O mundo material, isto é, o mundo do corpo, é fragmentado. A alma é o eixo em torno do qual as nossas atividades físicas unificam-se. Se você observasse os impulsos materiais de seu corpo durante um dia inteiro, você o veria andando em círculos ou em excessos irregulares, escolhendo ao acaso os estímulos que o atraem em um determinado momento. A alma junta todos esses fragmentos, ela une o trivial ao superior, o material ao espiritual. A alma também ensina a humildade. Enquanto o corpo é egoísta, a alma é humilde. Ela nos fornece a capacidade de erguer-nos acima de nós mesmos, de ver as necessidades dos outros e de mostrar-nos sensíveis. Sem a alma, os desejos egoístas do corpo podem nos escravizar e, por fim, nos destruir. A alma é nossa parte transcendente, sempre elevando-se como a chama da vela, sempre tentando reunir-nos a Deus. O corpo pode tentar nos manter atados,
ao mundo material, mas a alma tem o poder de nos erguer acima e além. Um rabino muito estimado, quem será? O Rebbe, lógico. Quando ainda pequeno, brincava com um grupo de outras crianças e subia uma escada. Todos os amigos tinham medo de subir até o alto, ele, porém, não. Mais tarde, o avô lhe perguntou: por que você não sentia medo de subir e os outros sentiam? Porque enquanto subiam, olhavam para baixo, respondeu ele. Viam que estavam no alto e ficavam aterrorizados. No entanto, conforme ia subindo, eu olhava para o alto. Eu via que estava lá embaixo, e isso me motivou a subir cada vez mais alto. Bom, amigos, vamos parar por aqui na página 38. Lemos 20 páginas, graças a Deus. Continuaremos amanhã, se Deus quiser. La, 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 la. La 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 la. Oh, oh. Até amanhã, se Deus quiser.